vai trazer para nós uma série, um capítulo que vai trazer para nós uma série de reflexões importantes, tá? Capítulo 18º, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita. Queria desejar uma boa noite a todos, que nós possamos estar amparados pela espiritualidade superior, que venha nos inspirar, que venha nos beneficiar com seus fluidos bondosos, amigos e luminosos, ok? Para isso, nós vamos começar a nos conectar fazendo, como sempre, a nossa prece inicial. Fechamos os nossos olhos para buscar em nós a conexão com o mais alto, Deus Pai de infinito amor e bondade. Cá estamos reunidos em torno do Evangelho de Jesus. Que as suas bênçãos nos alcancem. De nossa parte, neste momento, estamos buscando a fonte pura e límpida do Evangelho que há de dessedentar as nossas almas, tão necessitadas de fé e esperança nestes momentos. Que os nossos lares possam ser visitados pela luz do Cristo, pela luz do Evangelho, e possamos ter mentes e corações pacificados. Abençoa-nos, graças a Deus. Capítulo 18, a porta estreita. Eu vou começar, eu acho importante a gente sempre começar a reunião do Evangelho evocando a vibração de Jesus, não apenas através da prece, mas também na leitura da sua passagem. O Evangelho, ele tem para nós um efeito bastante salutar, bastante terapêutico, porque quando entramos em contato com as suas lições, nós estamos entrando em contato com a vibração de Jesus, com a vibração daquele momento, com a vibração daqueles que vivenciaram o contexto do Cristo naquele momento, tá certo? Então, vamos iniciar essa passagem, a porta estreita. Ela foi anotada por dois evangelistas, por Mateus e Lucas, da seguinte forma: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Em Lucas, no capítulo 13, está assim: e perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado, fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia muitos, que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Na passagem de Mateus, como em muitos momentos da sua vida, Jesus utilizou, em algumas vezes de linguagem figurada, em outras,
utilizando-se daquele contexto em que eles viviam, né? Para tornar mais claro e mais concreto. Então, na passagem de Mateus, ele é mais objetivo na anotação. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Então, eu queria chamar atenção nas duas passagens, elas falam de porta, né? Então, quando a gente pensa em porta, o que que uma porta significa? Uma porta, ela divide dois espaços, tá certo? É, uma porta nos faz, quando transpomos uma porta, saímos de um lugar e adentramos ao outro, né? Então, a representação da porta é sempre essa representação de que há, né, é uma barreira entre dois espaços diferentes. Quando optamos por abrir essa porta, ao mesmo tempo que nós estamos adentrando outro espaço, nós saímos de um, adentramos ao outro. Quando a gente resolve abrir uma porta, e não apenas abrir, mas abrir e transpô-la, nós estamos no movimento de deixar algo para trás e encontrar algo adiante. Tudo bem? Então, veja bem, isso posto com essa imagem, nós vamos falar, tentar pensar para a nossa questão espiritual, porque Jesus falou para o espírito, por isso que um monte de coisas que ele fala nos parece ininteligíveis em alguns momentos. Ele fala de uma porta larga que leva à perdição e fala de uma porta estreita, de um caminho apertado que leva para a vida. E poucos são os que se acertam com ela. Então, Mateus vai falar para a gente da espessura das portas, uma muito mais fácil de transpor, a outra muito mais difícil. Uma leva para a perdição. Queria conversar um pouco sobre essa perdição, não é? Acho que se a gente pensar atualmente, o que seria perdição para nós? Acho que já nos desfizemos, né? Eu espero que sim, dos preconceitos de que isso é pecado, isso pode, isso não pode. Como espíritas, nós já aprendemos a olhar as questões da vida de um ponto de vista um pouco mais amplo, né? Pelo menos compreender Jesus, esse mesmo Cristo que esteve entre as pessoas de uma vida das mais variadas situações, que para nós, então, que pessoas de uma vida? Os corruptos, os doentes, os obsediados e desequilibrados, os viciosos, as prostitutas. Se a gente pensar em tudo de ruim, Jesus esteve com essas pessoas. E esteve dando a mesma atenção que ele deu para todo mundo. Jesus não fez diferença entre as pessoas. Por quê? Porque Jesus, ao relacionar-se com espíritos, valorizava o potencial, a riqueza de cada um. Muito mais do que a situação momentânea, geralmente advinda da ignorância, não é? Então, essa perdição a que Mateus se refere aqui, não é essa perdição de, nossa, fulano está perdido, está bebendo tanto, fulano está perdido, corrompeu-se lá. Que perdição é essa? Essa perdição, ela também faz parte, né, do que ele está colocando aqui, mas o que vem, ela é a expressão da verdadeira perdição que Jesus está dizendo. A perdição a que ele se refere é com relação ao espírito estar perdido. O espírito estar perdido no caminho que leva à vida. Mais de uma vez, vamos lembrar do filho pródigo, né? Quando você fez uma festa para ele, nunca fez para mim, meu filho estava morto e agora vive, né? O que ele quis dizer com isso, né? Morto do ponto de vista do espírito, do ponto de vista do espírito que ainda não se conscientizou da sua essência, não vive como tal,
vive ainda como corpo, não ainda vive aproveitando todas as oportunidades que a vida lhe oferece como ser espiritual que é. Então, todo mundo que vive sem consciência está perdido. Perdido por quê? Porque a gente tem uma rota. E que rota seria essa, gente? A vida, que vida? A vida do espírito. Que rota seria essa? A rota da evolução, a rota da perfeição, a rota do progresso que está traçada para todas as criaturas. Então, quando nós vivemos inconscientemente do ponto de vista espiritual, nós estamos perdidos no caminho. Emmanuel tem um comentário interessante que a gente vai já anotar para vocês daqui a pouco. Muito bem. Que é uma porta, né? É uma separação entre dois ambientes. Tem uma que é mais fácil de transpor, outra que é mais difícil. Foi isso que Mateus anotou para a gente. Lucas, ele vai trazer um pouco mais de detalhe na anotação. Primeiro, porque ele traz para a gente o contexto que Jesus falou isso, né? Alguém perguntou para ele, Senhor, são poucos, então, os que se salvam? Né? Então é muito difícil se salvar, serão poucos. Aí Jesus fala, olha, porfiai, o que é porfiai? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Quando a gente fala, nós já falamos disso aqui numa oportunidade passada, que toda vez que a gente fala em sacrifício, a gente pensa que é algo muito difícil e que, mas por que tem que ser tudo assim? Tem que ser com tanto sacrifício? Por que não pode ser um pouco mais fácil? O que é um sacrifício? É tudo que exige de nós esforço. Então, porfiai por entrar pela porta estreita, esforçai-vos. Quer dizer, é uma porta que está disponível para nós, mas que ainda para nós é difícil transpô-la. Ela é estreita porque a quantidade de impedimentos que nos pertencem ainda é grande. Então, a gente não consegue passar, porque ainda estamos carregados de uma bagagem grande, pesada, que nos impede de mais leves atravessar o caminho mais estreito. E ele continua assim: muitos vão procurar entrar por essa porta e não poderão. Aqui tem uma dica importante para nós, com relação à inconsciência, desculpe, que é, a gente já sabe, quantos de nós já ouviu falar disso há quanto tempo? Todo mundo já ouviu falar da porta estreita. E vamos nos avaliar, nós estamos na porta larga ou na porta estreita? Costuma-se comparar a porta larga como o caminho da matéria. E não mais, a gente acabou de estudar a importância de cuidar do corpo e do espírito. O homem no mundo traz para nós, olha, Jesus falou lá atrás, né, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, passar pela matéria é fundamental para que nós possamos evoluir. Então, o grande problema não é a matéria, mas é como nós nos relacionamos com ela, não é? E aí, nesse sentido, é que compara-se a porta larga como a porta da materialidade, da nossa inconsciência espiritual, da nossa pouca experiência espiritual e da nossa intensa experiência material. Nós somos espíritos em início de processo evolutivo. Nós estamos habitando um planeta na segunda categoria dentre os mundos. Acabamos de sair aí do mundo primitivo, estamos às portas, se optarmos pela porta estreita, às portas do mundo de regeneração. Como é que isso vai se processar em nós, né? Muitos procurarão entrar e não poderão. Quer dizer, a gente já sabe da existência da porta estreita, nós vamos tentar transpô-la.
Que porta é essa? Emmanuel tem, gente, uma passagem que eu achei incrível. Está lá no livro O Espírito de Verdade. Chama Muralha do Tempo, esse é o número 14. Ele fala assim, ó. Porta é a peça arquitetônica encontrada em paredes, muralhas, veículos, permitindo, em todos os casos, franquia à passagem. Eu já comentei isso. As portas referidas por Jesus referem-se aqui. Sem dúvida, a porta estreita e a larga pertencem à muralha do tempo. Olha que dica importante que ele traz para nós. Situada à frente de todos nós. Então, a muralha do tempo. Tem uma parede, tem uma porta. Pode ser uma muralha, tem uma porta. As portas que Jesus fala, elas estão colocadas na muralha do tempo. E olha que interessante. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com justo aproveitamento das horas. A porta larga nos expressa o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. Então, eu queria comentar aqui, porque eu acho que a gente não está mais naquele momento de falar da matéria, eu gosto dos prazeres da carne. Não é só isso, é um pouco além disso, né? Materialmente, me custa perdoar 70 vezes 7 vezes, porque, afinal de contas, o nosso orgulho, ele ainda demonstra para nós o quanto de apego à matéria, à personalidade nós temos. Então, desapegar-se disso, aí o que acontece? Você não perdoa, você se magoa, ou você se vinga, ou você ignora, fica indiferente àquelas situações, o que acontece? Você perdeu o tempo. Aí você precisa vir, ó, lembra que o caminho é único, a senda, né, o caminho da vida é para todos nós, é o caminho do progresso. Todos nós fomos criados simples, ignorantes, iguais na origem e destinados à perfeição espiritual, iguais na destinação. Agora, quanto tempo cada um de nós vai levar para percorrer esse caminho depende de uma coisa super importante que esse texto do Evangelho traz para nós, que é o conceito de escolhas. Escolhas. Então, não é que a escolha para nós, ela tem que estar melhor compreendida, porque a escolha verdadeira nós fizemos lá no mundo espiritual antes dessa encarnação. Nós escolhemos essa vida, nós escolhemos esse gênero, nós escolhemos essa família, nós escolhemos essa profissão, nós escolhemos esse país. A gente tem um monte de gente que fala, meu Deus do céu, quero ir embora do Brasil. Pode até ir, mas é a porta larga, é optar pela porta larga. A gente precisa ter visão espiritual para aproveitar a oportunidade, porque passar pela porta estreita é difícil, precisa de esforço e sacrifício. Esforço e sacrifício do quê? Da nossa condição espiritual, da conquista das virtudes. Eu preciso, muitas vezes a gente quer que a coisa aconteça mais rápido, a gente não tem paciência, a gente não tem paciência com o tempo que aquilo vai demorar, a gente não tem paciência com o tempo da outra pessoa, fala, não é possível que essa pessoa não mude, meu Deus do céu, o que mais precisa acontecer? E nós não estamos percebendo que, enquanto estamos preocupados com a mudança do outro, estamos perdendo tempo com a nossa. E aí, o que acontece? A escolha feita lá, chega aqui, a gente quer abandonar, falar, não, pelo amor de Deus, não é possível, onde que eu estava com a cabeça escolher essa situação, que vida difícil, que vida insuportável.
Por que que a vida é difícil? Porque a gente não desenvolveu ainda o amor. Nós não temos a caridade como o bem maior da nossa alma. E aí fica difícil. Vocês vão lembrar dos capítulos anteriores, aquele capítulo super elucidativo, aquele trecho do capítulo que fala da caridade moral e a caridade material, a caridade moral. É muito difícil, é um sacrifício para mim fechar os olhos para o sorriso de desdém. É muito difícil para mim calar a boca diante da fala de um tolo. É muito difícil para mim fazer ouvidos moucos para as ofensas. Por que que é tão difícil? Porque eu me sinto, porque eu tenho uma suscetibilidade à flor da pele, porque aquilo me ofende, porque aquilo me humilha, porque é um desrespeito, porque é uma ingratidão, porque quando nós estamos nessa posição, nós estamos optando pela porta larga. Por quê? Nós optamos pelo mais fácil, que é descascar quem está nos atrapalhando a paz. A pessoa me tira a paz, tem o poder de me tirar a paz. A pessoa atrapalha a minha vida, não consigo ser livre. Essa pessoa está sempre. Essa pessoa, geralmente, é uma injunção sua. A injunção, nós já conversamos aqui também, são aquelas relações que nós projetamos para não baratear na encarnação. Geralmente estão na família. E onde é que nós estamos hoje? Dentro de casa, é a nossa opção. Por isso que eu falei que esse capítulo, desculpa, esse item, ele tem uma contribuição importantíssima para nós nessa hora. Porque, olha, quando o negócio começa a ficar difícil, fecho a porta do meu quarto e, pelo amor de Deus, continuo na porta larga. Mas Gisele é difícil, mas Jesus falou que era mesmo. Eu preciso porfiar para vencer a minha inabilidade de compreender. Eu preciso me esforçar para tentar me aproximar do espírito que eu rejeito. Eu rejeito porque ele não faz nada do jeito que eu faria, porque ele me afronta, porque ele me cobra, porque eu não concordo com nada que ele pensa, fala, faz e sente. Meu Deus do céu, é uma tortura. É uma tortura porque eu ainda não compreendi que a presença dele na minha vida vai me mostrar tudo que eu preciso trabalhar para passar na porta estreita, que é a porta do progresso, a porta da vida. Porque se eu falar, não vai dar, já ajeitei um monte de coisa nessa encarnação, acho que isso aí vai demorar um pouquinho. Eu não sei, não sou tão evoluído, não vou ser completista, vou fazer o que dá, o que não dá. O que que é isso? Como é que Emmanuel falou para a gente? Vamos nos atrasar no caminho, entrando no circuito das reparações. Porque não é assim. Não é assim, eu quero deixar para depois e pronto. Aquele vínculo é um vínculo que precisa ser renovado. Aquele vínculo em desequilíbrio, aquele vínculo de dificuldade é o meu grande impedimento para atravessar de um estado de sofrimento, de desequilíbrio, de instabilidade, de desarmonia, para um estado diferenciado, um estado de maior compreensão, um estado de pacificação íntima. Eu já escolhi lá que eu ia encontrar esse espírito aqui, mas eu posso continuar escolhendo aqui estar com ele, porque eu posso estar com ele dentro de casa e não estar. Eu posso estar convivendo com ele, mas não me relacionando, porque eu evito ao máximo. É melhor para a paz familiar. A gente não consegue trocar duas palavras sem dar confusão. E aí a questão é, a quem muito foi dado, vai aparecer aí na frente, muito vai ser pedido. O que que a gente já sabe que pode nos ajudar a estar mais firmes na hora de tomar a decisão por calar.
calar aquele sentimento imensamente difícil, que me impeça de responder mal, que me impeça de desejar mal, que me impeça de rejeitar, porque quem rejeita, quem deseja mal, não vai ser reconhecido. Porque de onde sois? Lembra que o pai de família falou? Nós estávamos, o senhor pregou para nós na nossa praça, mas eu não te conheço. Eu não vejo a marca daquilo que eu te ensinei em você. Não é possível que você esteve comigo e age dessa forma. É assim que a gente tem que pensar. Então, essa porta estreita, não é só agora em quarentena a gente fala, nossa, mas que coisa, né? A gente precisa mesmo de muito menos do que a gente imaginava. Estou me desapegando tanto espiritualmente das coisas. A gente está conseguindo se desapegar das coisas. Mas a gente precisa se desapegar ainda de escolhas que nos mantêm com vibrações que são fora da lei. A vida, a nossa vida, é uma vida de reajuste. Aí a gente pensa que, olha, precisa reajustar isso. Quando a gente fala em reajuste, a gente pensa no quê? Vamos acertar, vamos alinhar. Nós vamos reajustar o quê? Nós vamos reajustar a nossa vida à lei. Nós vamos reajustar as nossas escolhas à lei de Deus, que é uma lei de justiça, amor e caridade. Não tem nada injusto na nossa vida. Por mais que em alguns momentos a gente fale, não é possível que a gente tenha que passar por isso, né? Como país, acho que a maioria dos brasileiros está pensando, meu Deus do céu, o que vai ser de nós no meio disso tudo? Nós precisávamos disso. Uma pessoa, não, muitas pessoas têm me perguntado, que pátria do evangelho é essa? É a pátria que vai nos evangelizar. É a pátria que está cobrando de nós postura cristã. É a porta que está nos colocando diante do testemunho. O que é que eu estou escolhendo nesse momento? Como que eu estou me comportando diante da situação? E aí, gente, sejamos inteligentes. Não é para a gente não ver o que está acontecendo, não é para a gente não se posicionar, não é nada disso. Aliás, é para a gente se posicionar muito, não brigando na rede social, mas se posicionar como espírito consciente. Chegamos no testemunho. É a separação do joio do trigo. Para onde eu vou? A porta de novo aí, gente. Olha a porta. Tem que estar dizendo aqui para nós, ai, tem, fica difícil de eu olhar isso. Peraí, vou tentar. Eu gostei disso que eu li de relance aqui, ó. Desapegar de conceitos, preconceitos, padrões, verdades entendidas como absolutas, referências, crenças, dogmas, status, circunstâncias e até de pessoas. A porta estreita é a porta do desapego. Obrigada, Tência, isso mesmo. É a porta do desapego. É a porta... Lembra que eu falei para vocês que para a gente... Por que é difícil passar na porta estreita? Porque a gente está grudado, ó... Estamos cheios de conceitos inquestionáveis, porque nós temos uma tendência a ser donos da verdade incrível. Preconceitos incríveis, então tem lá nossas malinhas dos conceitos inquestionáveis, dos preconceitos, de padrões, de verdades, de referências disso, daquilo, de mágoas, faltou por aí, tá cheio. Aí a gente não consegue passar, porque a gente não desvencilha dessa bagagem, a não ser que nós transformemos, porque não se arranca. Nós já aprendemos isso, né? Nós transformamos. E a porta estreita é esse convite. É o convite de como é que eu estou aproveitando o meu tempo de espírito? Não, mas graças a Deus, gente, a doutrina espírita nos ensinou, graças a Deus, que nós temos a eternidade. Gostei tanto de saber que sou um espírito imortal, pelo seguinte,
Eu não estou dando conta de alguns desafios, mas, ufa, tenho a imortalidade. Não é inteligente. Isso é escolher porta larga. Isso é pegar o atalho que Emmanuel se referiu aqui para nós. É perder, é baratear o tempo. O tempo, nós temos aprendido, gente, que é o nosso maior tesouro. A grande riqueza que todos nós temos é o tempo. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo junto a esses desafios na nossa vida? Jesus falou para a gente, reconcilia-te enquanto estás a caminho, não é isso? A gente não sabe até quando a gente vai estar a caminho. E tem um detalhe, né? Até quando vamos estar a caminho? Lembrando que a posição do caminho atual é única. A gente não vai repetir o mesmo contexto encarnatório. Não, mas eu ouvi dizer que a gente volta geralmente com os mesmos espíritos, mas não nas mesmas posições. Porque é muito diferente a minha postura. Como é que eu devo me comportar? Eu, como mãe de alguns espíritos. Bom, eu tenho responsabilidade sobre eles, eu preciso educá-los, eu tenho uma ingerência sobre eles. Como é que eu me comporto como mãe? Eu não vou educar meu pai e minha mãe, não é meu papel. Então, com meu pai e minha mãe, como filha, a minha oportunidade é uma. Completamente diferente da minha oportunidade como mãe dos meus filhos. Não deu certo, foi difícil, e aí, o que acontece? Vamos nos reencontrar? Vamos em outros papéis. Porque nesse não funcionou. Precisa mudar, tentar dar uma outra oportunidade. Às vezes, as oportunidades, elas vêm mais contundentes, não é para nos castigar, é para nos impulsionar. Porque a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, não é? Que a gente ouve essa frase e reflete nela, mas como? A dor é um recurso de progresso. A dor nos tira do lugar comum, porque ninguém fica curtindo dor. A gente procura imediatamente tomar alguma coisa, vai ao médico, a gente tenta sair do estado de dor. Espiritualmente é a mesma coisa. Nós saímos dessa caminhada, o que deixarmos para trás vai entrar no nosso projeto de reparação para a próxima. E aí, ao invés de adentrar a porta estreita na vida do espírito, que, vamos pensar, gente, é a porta para a vida, onde nós vamos viver integralmente como espíritos, desenvolvendo os nossos potenciais, valorizando o tempo, valorizando os nossos relacionamentos, usando as potências da alma a nosso favor. Porque quer eu saiba, quer eu não saiba que sou espírito, eu tenho pensamento, eu tenho sentimento, eu tenho livre-arbítrio. Como é que eu estou usando isso? Completamente inconsciente. Não me responsabilizo pelo que penso, não me responsabilizo pelo que sinto, não percebo que isso me imanta, não percebo que isso me marca, tece, né, a minha estrutura vibratória, não me dou conta disso e estou indo. Estar atento espiritualmente é estar responsável por aquilo que pensa. Eu estou pensando mal do outro, meu Deus, eu estou me impregnando disso, né? É diferente. Adentrar a vida do espírito é estar ativo espiritualmente com consciência, fazendo as melhores escolhas. E quando a gente pensa em escolha, a escolha da profissão, a escolha do marido, da esposa, não é isso apenas. É escolha do todo dia, toda hora. Todo dia eu tenho a escolha de levantar da cama ou não, de levantar de bom humor ou mau humor, de agradecer ou reclamar, de dizer bom dia ou não, a nossa vida, a gente está escolhendo o tempo inteiro. A nossa postura é uma escolha. Como eu me comporto diante da vida, né?
Tem isso aqui que para passar pela porta estreita precisamos fazer uma dieta da alma, um regime moral. Ai, que inspiração! Que coisa pertinente! É isso mesmo. Nos livrarmos do peso que está sendo difícil carregar, não é? É isso, gente. Hoje eu fiquei pensando também em falar sobre isso rapidamente, sabe? Hoje nós estamos, deixa eu só ver, já estou adiantada a minha hora, eu vou comentar só isso com vocês e a gente vai finalizar para poder conversar com vocês. Hoje é dia dos namorados. Ai, todo mundo é uma escolha. Aí você pensa, não, mas eu posso trocar. Pode, você é livre, é uma escolha trocar. Trocar o seu marido, trocar a sua esposa, é uma escolha, né? E eu já vi muita gente, né? Bom, então a junção é pai, mãe, filho, irmão, marido não é injunção. É, marido é escolha. Mas a escolha é menos importante do que a injunção? É uma reflexão que eu queria fazer. Foi uma escolha, você fez uma escolha para estruturar a sua injunção. Porque é com essa escolha que nós trouxemos injunções importantíssimas, os nossos filhos. E hoje já estou vivenciando essa rede aumentar os nossos netos, que são fofinhos hoje, mas como que eles vão ser adolescentes, adultos, a gente não sabe quem são essas almas, com quem a gente está reencontrando, não é? Qual o nosso papel na vida deles? Ah, não, mas eles, eu não posso desistir deles. Agora, qual a escolha? Nós também fomos escolha desse alguém. E que escolha importante, porque com essa escolha é que nós estruturamos um projeto de vida de cocriação. Nós damos oportunidade encarnatória a outros espíritos. Nós trouxemos a responsabilidade, o compromisso de educar esses espíritos, encaminhá-los, aproximá-los de Deus, juntos. A você, a mãe, não. Eu já trabalho, não. É responsabilidade dupla. Foi com essa escolha que a gente estruturou essa injunção. Será que é tão... Será que é tão desimportante assim? Será que com essas escolhas do relacionamento conjugal, nós não temos também que porfiar por passar pela porta estreita, fechando os olhos, os ouvidos, a boca, tendo boa vontade, porque o que é a caridade segundo Jesus nunca é demais repetir. Caridade segundo Jesus é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A gente guarda o perdão das ofensas, mas ele é o último estágio. Para eu perdoar, eu tenho que antes ter sido benevolente, eu tenho a disposição ao perdão começa aqui, no primeiro degrau da caridade, que é ter benevolência para com esse espírito. E se eu me dispor à benevolência, à boa vontade com ele, eu vou conseguir ser indulgente com as suas imperfeições. E ao conquistar a indulgência verdadeira para as imperfeições daqueles que estão comigo, eu consigo perdoar. Porque eu me aproximo, porque eu entendo, porque eu compreendo, porque eu me torno empática. Porque eu percebo que aquela é uma alma que, como eu, está a caminho. Se eu tenho lutas atrozes, dificílimas na minha intimidade, por que esse ser não pode ter também? Eu não conheço a experiência dele. Uma das coisas que a gente aprende na evangelização de espíritos, que eu meditei muito sobre, Eurípides disse que ninguém pode julgar um espírito sem conhecer a sua história.
É baseado nisso que Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. A gente não pode olhar para a pessoa e dizer, mas olha lá, que perdição, está na porta larga. Mas qual é a dificuldade, qual é o esforço desse espírito? A gente não conhece. Como é que ele chegou até aqui? Como é a luta dele? Como é a vida dele a partir das escolhas dele? Porque quantas escolhas difíceis nós já fizemos e tornamos as nossas vidas tão difíceis, não é? Então, lembrar, gente, que é assim, sabe? É uma porta que separa dois ambientes. Vamos sair do ambiente do sofrimento, da dor, da reparação, para o ambiente da boa vontade, da indulgência, da caridade, da alteridade, da gentileza. Vamos escolher outra coisa. Vamos adentrar um outro estado vibratório. Nós estamos num momento super profícuo. Observe-se o que é que você está sentindo. Como é que você está se comportando diante desse contexto externo de país que nós estamos vivendo, é um contexto riquíssimo para que nós possamos avaliar as nossas escolhas e para que nós possamos avaliar o nosso índice de cristandade, onde que está, né? Estou mais próximo, mais distante, onde que está? Tem uma das passagens de Emmanuel que ele fala uma coisa interessante, né? Fala para a gente que às vezes a gente escolhe meio bem. O meio bem. Olha, eu faço muito de conviver com a pessoa. Até ele chega. Eu não me disponho a pôr a pessoa dentro do meu coração, não me disponho. É meio bem isso. Porque o bem não é o que eu dou de material para ele. O bem é o que eu ofereço da minha riqueza, da minha abundância para esse espírito. Gente, é uma conversa rica, longa, que exige muita reflexão, né? A Vera coloca aqui para gente que o silêncio nos dá conexões que nem alcançamos. Quando a gente fala em silêncio, né, não é só a gente silenciar, vamos ficar em silêncio agora, né? Parar de falar. Está na hora de eu ficar em silêncio, que já falei demais, né? É silenciar tudo aquilo que a gente listou ali para trás. Silenciar a nossa indisposição, silenciar as nossas mágoas, silencia, deixa o Cristo. Lázaro falou para a gente na lei do amor que o espírito deve ser cultivado como um campo, com atenção, com constância, não é? E lá no capítulo 6, no Cristo Consolador, o Espírito da Verdade falou: eu vos cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Sejamos cheios de esforço, sejamos firmes e fortes. Acho que o Tensei usou um exemplo interessante da dieta. Às vezes a gente se esforça, né? Toma água, come alface. Meu Deus do céu, eu não posso. Por quê? Porque a gente tem um objetivo material e um objetivo estético. Que a estética do espírito nos encante também, nos encha de força para que a gente se discipline e faça a dieta dos maus pensamentos, faça a dieta dos sentimentos difíceis, que a gente se livre de uma vez por todas de tudo que está pesando e nos tirando da rota. Lembrando que existe uma porta para nós transpormos. Depende da gente optar por ela. Amigos, muito obrigada, viu, pela oportunidade, que nós possamos aproveitar esse
esse momento sempre um toque da espiritualidade, viu? Diz a Thaís que nós possamos atravessar corajosamente a porta que demarca nosso passado de dores e nosso futuro de luz e liberdade. Obrigada, Thaís. Essa porta, ela te convida. Você quer continuar onde você está ou você quer mudar de estado? E talvez muitos de nós estejamos com o pé no quarto de trás e o outro no. Bota os dois pés firmes, com bastante coragem, né? Vigiar os pensamentos, é um aprendizado que só fez melhorar, ser mais feliz e mais calma. A verdade é viver como espírito, lembrando, viver como espírito não é abandonar as coisas da matéria, até porque nós precisamos delas, estamos aqui, sem ela a gente não vê o reino de Deus, né? Sem ela a gente não abre a porta. Então, atravessar essa porta, gente, é viver como espírito, e viver como espírito é viver atento. Lembrando que nós não somos daqui, estamos passando. Vamos passar juntos por essa. Na hora que a notícia for bem difícil, vamos fazer um esforço enorme de fazer preces em favor destes espíritos que estão perdidos, porque pensam que a vida é essa aqui e que tudo, que estão vitoriosos aqui. Mas aqui tudo é transitório, nada nos pertence a não ser a oportunidade. Obrigado, amigos. Que Jesus nos ampare, que nós possamos estar sempre animados a seguir adiante, né? Deus abençoe a todos. Vamos pedir por nós. Vamos começar pedindo por nós. Coloquem suas águas. Tenho certeza que a espiritualidade quer muito que nós, já vem em nós essa vontade, porque não é que nós somos espíritos preguiçosos, nós somos espíritos inábeis ainda, imaturos. Escolhas pautadas no que é mais fácil é sinal de maturidade, tá bom? Então vamos imaginar a espiritualidade invadindo os nossos lares com luzes, benesses, bons fluidos, banhando-nos a nós, aos nossos familiares, deixando o ambiente mais leve, mais bonito, mais saudável, fluidificando as nossas águas, que os fluidos de harmonia e equilíbrio específicos para cada um de nós sejam delicadamente ali colocados e peçamos juntos. Jesus, olha por nós. Aceitamos, escolhemos estar encarnados neste momento e no Brasil. Ajuda-nos a ver que somos convidados a implantar o Evangelho em nós, para que este país torne-se a pátria dos espíritos evangelizados. Jesus, ajuda-nos a ser firmes nos desafios que a vida nos traz. Ajuda-nos a ser fortes para encarar os sacrifícios que nos são pedidos, mas que têm um valor inestimável, pois nos traz de resultado liberdade, leveza espiritual. Jesus, ajuda-nos a confiar em nós mesmos, em nossas forças, dá-nos esperança e coragem, que possamos nos lembrar da energia que nos animou ao reencarnar. Viemos para ser felizes, para aprender a amar, perdoar, respeitar,
havemos de conseguir. Abençoa-nos, Mestre amado, em nossos intentos de crescimento. Dispensa-nos em paz. Que assim seja, graças a Deus. É isso, queridos. Eu agradeço vocês, porque essas reflexões eu falei para o Tense. Falei, ai meu Deus, reza por mim, porque está passando tanta coisa na minha cabeça, tomara que eu consiga trazer clareza aquilo que chegou para nós como estímulo de continuidade. Uma noite bem bonita para todos vocês, de bastante amor e de esperança. Tchau, queridos amigos.